ao ponto de a gente atropelar preceitos e princípios dentro da gente, numa total contradição até de um tipo de pessoa que no geral a gente costuma alimentar e a gente entende que é bom. A gente está interagindo com um núcleo muito essencial mal resolvido. Porque eu posso dizer para vocês, o que garantiu as respostas de Jesus como manso e humilde de coração, na qualidade plena do que seja um ser humano, é a confiança que ele tinha no Pai. Então, eu quero propor aqui também, porque a pergunta que a Dandara trouxe, Felipe, como que a gente operacionaliza o que o Felipe estava dizendo? Eu proponho a vocês que comece como um mantra dentro de vocês, que vocês exercitem a consciência de vocês no fato de que vocês são amados, de que vocês são filhos do Criador de todas as coisas. Quero ler aqui para vocês um verso, que é o que Jesus, quanto mais isso internalizar, quanto mais vocês olharem para o passado de vocês e perceberem os preconceitos que vocês receberam, as discriminações que vocês receberam, as rejeições que vocês passaram, quanto mais essas vivências e esses afetamentos forem sendo ressignificados a partir dessa certeza em fé. Mateus capítulo 10, a partir do verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, porém levando em consideração que esse resolveu amar. Ele resolveu amar. Verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, nenhum cairá, nenhum pardalzinho cairá em terra. Pensa no acontecimento que na nossa percepção altamente tendenciosa e agitada do dia a dia, a gente poderia olhar e julgar como algo casual, como algo completamente despropositado. Nenhum pardal, os pardais não vendem por um lar, cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, Felipe, mas como isso explica então as guerras, gente, as crianças passando fome na África? Isso é uma outra reflexão, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu estou trazendo aqui são os códigos e verdades que Jesus está trazendo, que é para a gente alimentar na nossa consciência como remédio contra um eu, um falso eu, que se passa de eu para produzir em mim reações e comportamentos que dizem respeito à minha pior versão, é o meu demônio de ser. Jesus, ele está trazendo aqui uma percepção que é para a gente dialogar e remediar esse eu, ok? É nessa dimensão que isso aqui não vai explicar a fome na África, isso daqui não vai explicar a guerra lá no Oriente Médio. Para a gente poder fazer uma leitura de reflexão sobre esses padecimentos da humanidade, a gente vai usar outra ótica. Aqui é uma ótica pessoal, e é nesse nível e nesse ângulo que a gente precisa meditar, porque Jesus está dizendo isso para os discípulos quando eles estavam para ser enviados
para uma missão. Seria um dos primeiros ensaios onde eles, na quantidade de 70, divididos em duplas, iriam sair pelas cidades para poder pregar o Evangelho. E isso traz o quê? Insegurança, não é? Isso traz insegurança, porque eles iriam se distanciar de Jesus, e Jesus, olha, vai lá e se municia dessa certeza do que eu estou dizendo para vocês, porque essa certeza vai ser medicina para a alma de vocês, porque vocês vão, para esse distanciamento físico, sensorial, momentâneo, que vocês vão ter de mim. Ok? Então nesse contexto, a gente vai pensar isso daqui. Não cairá sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Jesus utiliza uma figura, tão próxima para a gente, e querendo expressar o significado de que algo que para a gente seria tão complexo, até isso está totalmente dentro da visibilidade, da contabilidade e do cuidado do nosso Criador com a gente. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Gente, decorem isso daqui. Isso daqui é medicina para a alma. Isso é medicina. Você vai transcender, porque na verdade todas as nossas rejeições, inferioridades, discriminações e preconceitos, eles causaram uma marca estigmatizante na gente, porque a nossa expectativa estava integralmente voltada para essas pessoas. Só que agora é hora de transcender a horizontalidade da relação e verticalizar essa expectativa. E a verticalização, eu acho que ela não é melhor traduzida do que essas palavras de Jesus aqui, Nenhum pardal cai sem o consentimento, nenhum. Eu aprendi, inclusive na minha própria vida, a significar as coisas da seguinte forma: cada vivência que eu experimentei e passei na forma de uma humilhação, na forma de uma discriminação, de um desfavorecimento, todas elas eram um pardal caindo por terra, e que aconteceu com o consentimento do meu Pai, para que eu pudesse ser chacoalhado e ter os meus olhos despertados da direção de onde vinha o meu verdadeiro cuidado e o verdadeiro amor que me amava, que não estava no nível horizontal, estava no nível vertical. Todo o amor e aceitação que eu recebi foi bônus, mas eu precisei vivenciar discriminações e rejeições para eu enxergar o verdadeiro amor que sempre me foi endereçado, mas que eu não tinha olhos para ver. E a minha oração aqui para nós que estamos aqui, para quem está aqui ouvindo a gente na internet, é para que Deus abra os nossos olhos para a gente ver e perceber. Paulo, aqui em Efésios, essa foi a oração. Olha aqui essa oração de Paulo em Efésios, e eu quero repetir ela aqui com vocês. Efésios, no capítulo 1, a partir do verso
Perdão, gente, a partir do capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, Paulo dizia, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quanto mais a gente crescer na consciência do amor, mais nós vamos desmobilizar as ações homicidas, que em nome da autopreservação e da defesa, que exclui sentido e significado, que já enxerga tudo como casual e eventual, e como se estivéssemos lançados à própria sorte, vivendo por nós mesmos e tendo que dar conta da gente mesmo, porque é cada um por si e Deus por ninguém. E a gente vai entrando nessa rota, e nessa rota só andando armado, para a gente ter uma sensação, quem sabe, de pseudo-proteção. Mas quanto mais a gente cresce na consciência do amor, nós somos instrumentalizados com uma arma que se chama paz, que ela só não vai desmobilizar uma possível violência quando essa violência for um pardal que cai com o consentimento do nosso Pai. Aí há sentido, há propósito, e no alinhamento superior de todas as coisas, quando algo supostamente ruim nos acontece, é justamente o momento em que a gente está crescendo, evoluindo, indo para um outro patamar, que foi isso que no Espírito os apóstolos entenderam que aconteceu com Cristo Jesus, que ele, tendo se humilhado, não tendo usurpado ser como Deus, se esvaziou de si mesmo, serviu obedecendo até a morte de cruz, e por essa razão Deus o sobreexaltou. Consegue ver o paradoxo da coisa? Quando o pardal cai por terra por consentimento do nosso Pai, isso tem aparência de prejuízo, mas o que nos salva do imediato dessa vivência é o sentido, é o significado, que nós teremos olhos e entendimento para perceber na medida em que nós estejamos exercitados nessa consciência de amor. Minha gente, nós vivemos num mundo inseguro, mas a insegurança é apenas a matrix, porque a grande verdade que os nossos sentidos caídos têm dificuldade de assimilar
é de que nós somos amados. E para isso é preciso crer. Para só depois você começar a visualizar e a entender. Deu para responder, Vani? Mas, minha amiga, errado não é. Tem lá sua pertinência, de certeza. Eu lembro que um dia eu estava em crise aqui, com aqueles estacionamentos daquela vila, lembra? Ah, lembro. Eu estava no carro, né? Uma confusão. Todo dia você falou assim para mim, mas pensa, né? Como é bom você sair calada e não falar nada. Porque imagina se você fala, aí você vai e parte para a agressão. Ele também parte para a agressão. Você estava falando agora, eu estava lembrando. Aí daqui a pouco alguém pega uma arma, dá um tiro, um sai aleijado, outro sai ferido. E depois, quando esvaziar tudo, quando acabar a passionalidade, né? Quando acabar o furor, aí você vai falar assim, poxa, por tão nada. Né? Tanto por tão nada. Por tão nada, né? É essa sensação que eu tenho. Mas aí você falando também, eu acho que eu tenho que rever coisas dentro de mim, como por exemplo a ansiedade. Porque é isso mesmo, a ansiedade ela me leva a ver situações. Depois que minha neta nasceu, então, a coisa ficou muito maior dentro de mim. Sim. Né? Porque meu cuidado com ela. Então, tudo que eu vejo, sim, eu foco nela. é instintivo. É instintivo. E está na gente, por isso é que tem a sua dose de legitimidade. É instintivo, é natural. Mas até com isso que é natural e legítimo, nós somos convidados a conversar, para que isso não nos domine ao ponto de que, em nome de algo que a gente imagina, a gente se precipite numa situação, porque a gente entende que o real, ele sempre funciona de forma diferente do imaginário. Você está tão imaginando que pode acontecer, mas quando o real acontece, presumindo, porque ele carrega certos aspectos do que você imagina, e aí presumindo que pode acontecer literalmente o que você estava imaginando, você vai lá e se precipita numa reação defensiva que excede o que estava em jogo ali no real, e a gente no final das contas acaba pior do que antes. E ainda que essa fantasia acontecesse, né, você pegar uma arma, acabar matando, se defendendo, e deu tudo certo, nesse sentido, quem vai ser, né, como seremos a partir disso? A partir de ter tirado o vidro, de ter aleijado alguém, como é que você vai ser a partir daí? Isso. Os homens e as pessoas te admirando, dizendo que você foi extraordinária, mas e o seu coração? Né? Há quem viva bem com isso, há quem se baste com isso. Eu, Felipe, eu não banco. Eu não banco. Eu costumo dizer também muito, entrando em determinados temas, gente, que aprofundar a consciência no Evangelho não é algo gratuito, não é algo que te isenta de uma responsabilidade. Você é catapultado para um dado patamar que para outros fazer determinados tipos de coisa vai ser completamente normal. Eles vão fazer aquilo e está tudo bem. Eles vão sentir até um certo orgulho daquilo. Já se eu for danar para fazer, e se aquilo estiver violando uma linha do que eu já entendi, do que eu já internalizei, aquilo vai produzir um personal hell para mim, um inferno personalizado para mim, personalizado, né? Personalizado, porque eu sei o que foi violado aqui dentro de mim, e isso é pessoal, isso é absolutamente pessoal, e é o que Jesus dizia naquela alegoria que ela fez: aquele
que soube da vontade do seu Senhor e transgrediu, receberá muitos açoites. Mas aquele que não soube da vontade do seu Senhor e não fez o que era reto, receberá poucos açoites. Porque os açoites que a gente recebe são proporcionais ao nível de consciência que a gente carrega. É o nível de consciência, né? Então tem muita gente batendo no nosso ombro e dizendo: ah, cara, pelo amor de Deus, isso é normal e tudo não é mas são níveis totalmente discrepantes de sensibilidade e de consciência, né? São níveis, e que assim não tem como você julgar, não tem como você querer, é diferente, é nível diferente. Olha, é que eu estou de um ângulo aqui que da onde eu vejo isso não é normal, mas ok, eu te entendo, é realmente para você é absolutamente nesse sentido. Aí alguém pode se perguntar, então vale a pena aprofundar a consciência? Só que eu acho que essa questão, quando a gente se sente abraçado pelo amor e pelo perdão de Deus, a gente sempre vai querer aprofundar a consciência do Evangelho. Então é um caminho sem volta, porque ouvindo isso não vai se perguntar, mas então por que eu vou me aprofundar a consciência se eu vou ter todas, entre aspas, essas possíveis limitações dentro da visão humana? Mas acho que uma vez que a gente tem um coração grato pelo abraço de Deus, pelo cuidado de Deus, como a gente acabou de ver aqui, a gente sempre vai querer aprofundar a consciência para viver uma vida de acordo com a paz que vem de Deus. É isso, porque é uma via de mão dupla, né? Não é um aprofundar de consciência como uma via unilateral, só você que vai, muita coisa vem. E ninguém, eu acho que a ilustração, acho que alguém citou aqui o filme da Matrix, né? Foi o Guto. O Guto. Eu falei agora, né? a Vânia, que eu mandei o vídeo para ela, do que o Caio falou. São 4 minutinhos. Se você permitir. Ah, pode, então aí, Vai perfeito. ilustrar mais ou menos aqui. Perfeito. Olha só, eu fiquei impressionado com essa entrevista do Keanu Reeves. Ele conta essa história sobre a participação dele no filme Matrix e uma visita na casa de um amigo. E aí eu sei que a maioria de vocês, desculpa a sinceridade, mas é uma preguiça, não leio nada, se tiver legenda é uma tragédia, mas mesmo assim, eu estou usando compartilhar para pessoas menos ansiosas, menos angustiadas, menos apressadas, menos infantis, mais interessadas na captura da realidade. Se for o seu caso, leia com atenção. Olha só. I was having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, 17-year-old, and they hadn't seen the film Matrix. And so the director was like, well, why don't you just tell them what it's about? So I'm starting to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, well, you don't care if it's real. And she's like, no. Não. Awesome. E ele, claro, disse awesome, um negócio assombroso de uma pessoa da idade dela não esteja nem aí para saber o que é realidade. Agora, na idade dela é um pouco mais compreensível. A questão é que tem gente de 30, 40, 50, 60 anos que continua sem dar mínima para que seja a realidade. O que tenha sentido ou não tenha sentido. O que a existência é feita? Nós somos, de fato, reais, de carne, sangue, em 3D, ou nós somos uma projeção holográfica. O nós somos? Habitamos um ambiente que, de fato, corresponde à conceituação de espaço-tempo, ou nós somos apenas pixels
numa projeção holográfica, digital, cósmica, universal, mas nada disso tem as tangibilidades da chamada realidade, é só sensação e impressão. O que acontece com a gente? A gente está aqui só de passagem e depois, quando acabou, a gente cai no sono perene para sempre, indefinidamente, e a vida é só isso que acontece entre o berço e a sepultura. O fato é o seguinte: a grande maioria vai vivendo como pedras funcionais, minerais funcionais. A inteligência artificial está mais evoluída na perspectiva de autoconhecimento do que a maioria dos seres humanos. É por isso que nessa relação nós vamos nos tornar, as gerações futuras se tornarão escravas dos androides infinitamente mais inteligentes do que a maioria absoluta dos alienados terráqueos planetários, cuja existência é pura infelicidade. Eu quero isso para você, para os seus filhos, para os seus netos, para mim. Abre o coração. Eu sei que a maioria não quer, mas eu posso você. Eu tenho obrigação de pedir a você que se enxergue de verdade e que tome providências a respeito do seu próprio ser. Mas isso daí mexeu com tanto comigo, muito. Caramba, o que você está fazendo? O que você é? Onde você vai? É isso. Eu vi que a gente conversa direto sobre isso, né? Porque acho que chegou numa idade, não sei, acho que a gente está falando mais pra mim. E que a gente se pergunta muito isso, porque a vida não tem um sentido. Eu acordo, vou pro trabalho, estudo, vou pra casa, é só isso, assim, e isso traz uma infelicidade absurda. E a gente está passando por esse processo, né, de se enxergar na transcendência, e aí sim as coisas começam a fazer sentido e tornam essas questões do dia a dia muito mais leves. Então eu não fico mais tão reativa para responder um e-mail, uma mensagem, um desafio. Eu prefiro sair como uma tapada, tonta, e ter a minha base ali, passar por essa fase. E até com a questão da ansiedade mesmo, eu fico calma, né? Agora estou melhorando isso, mas muito preocupada com amanhã, se eu vou perder o emprego, se eu não vou, mas sofrendo por antecipação, cara, não importa. Eu estou aqui de passagem mesmo, assim, é difícil. No dia a dia a gente anda todo tentar, vai lá e ser ativo. Mas tem que ficar muito colocando ali na balança em cada ação para ficar com esse mindset, né? Não, só de passagem, não vale a minha paz. É isso. É um exercício diário que tira a gente do piloto automático. Sabe que como o Caio falou no vídeo, cara, a gente tem que ter noção que a gente está vivendo entre mundos. A gente tem que ter noção da realidade. Porque se minha esperança, como disse Paulo, for só nessa vida, eu sou o homem mais miserável do mundo. É isso aí. É isso. E quanto ao que você falou, né, dessa vida assim, da só ir, voltar, Felipe tem uma pregação sobre isso. O filho dele questionou uma vez ele, assim, lembra? E falou, mas é só isso, mãe, é só acordar e voltar, almoçar, Ele tá lá no Insta, dá uma olhadinha. Ele tá muito adiantado, ele tem 7 anos, né? A Júlia, quando começou com os problemas dela, foi em cima disso. Ela falava assim: qual é a graça da vida? A vida é isso. É nascer. E eu fui ficar, porque ela era uma adolescente. Meu Deus, minha filha, mas na sua idade, as crianças estão querendo. E ela tinha essa. E daí é só isso. Tanto que agora, quando tem alguma coisa que eu fico, né? Mas a hora, eu fico com medo. E aí ela fala: mãe, pode acontecer ou pode não acontecer. Eu não posso parar de acontecer. Olha, eu só para fechar aqui para a minha participação de hoje, falar uma coisa que até usar aqui meu amigo, que a gente já joga há mais tempo, a Valéria também se inclui, a gente ouvia muito, chove há mais tempo. Tira isso, gente. Não vou falar que até Tira dessa. que a gente ouvia muito o seguinte, que quando você chega no final do dia, o melhor conselheiro que você tem é o seu travesseiro. Aí você chega, repassa o dia, e aí você vai ver o que
eu fiz de errado, o que eu acertei. Eu acho que não tem melhor conselheiro nessa hora e você falar com o papai, né, do céu e desculpa o que eu fiz de errado. Que aí ali cai a ficha, né, mano? Você vai dormir assim, meu Deus, eu fiz hoje. Aquela pessoa que eu maltratei, aquele outro que me fez mal. Porra, cara, isso pra mim assim é forte. Eu não vou deitar Guto, eu considero esse o culto dos cultos. Esse é o verdadeiro culto que a gente faz. E que, diga-se de passagem, estamos vivendo tempos tão corridos, tão agitados, bombardeados por informações e por estímulos de todos os cantos, que a gente está perdendo esses momentos de culto. Porque a gente já chega na cama exausto, quando a gente abre o olho já é o dia seguinte, né? A gente até para entrar no banho, para tomar um banho, a gente já liga uma música ou uma TV. Nosso cérebro já está tão viciado em estimulação que a gente não tem períodos de silêncio, até para ter essa revisão, essa conversa, esse momento. Então, que bom, meu amigo, que bom que em todo Israel, aparentemente tomado de devotos a Baal, sempre há 7.000 que não se curvam, né? E 7.000 que tem para ele, é para ele, né? Que a gente às vezes vai se sentindo tão sozinho em determinadas perspectivas, mas a gente sabe que sempre tem os deles espalhados, né? E que a gente cultive isso, porque se tem algo que possa traduzir essa geração como já sendo a grande tribulação enunciada no Apocalipse, é o que estava descrito no livro no vídeo do Caio aí que a gente viu. É a grande alienação, né? Eu não vejo o sofrimento. É interessante como que a perspectiva escatológica evangélica toma muito grande tribulação como um momento de sofrimento. Se você for parar para ver, sofrimento no curso da história sempre foi algo que esteve associado àquilo que nos desperta, nos acorda. Passar um perrenguezinho, na verdade eu acho até que um perrenguezinho acordaria muito a igreja nos dias de hoje, né? Mas a grande tribulação é a era da grande alienação, que é um momento em que a vida está passando, está todo mundo desconectado, com as prioridades completamente invertidas e desconectadas com o real sentido de todas as coisas. Eu tive, há muitos anos atrás, eu tive um sonho, e eu não sou uma pessoa assim dada nessas coisas, não. Eu até para vocês que eu sou cética. Mas até hoje eu não esqueci o sonho. E eu tenho certeza que aquele sonho foi do Senhor. Eu sonhei que eu entrava, o lugar era um lugar meio de terra assim, e era dentro, né, tipo uma fábrica. E tinha encabeçadas farpadas assim, e eu estava lá dentro. E quando eu tocava o elevador, a porta de aço do elevador era uma mulher com uma headset, e ela era totalmente pixel, aquelas coisas do computador. E tinha os homens armados, todos fardados, como se fosse de nazismo, mas não era nazismo. E um monte de gente subia e descia as escadas. Era como se fosse assim uma fábrica ou uma escola. E muitas jovens, muita gente de todos os tipos subia e descia. Todos os reformizados também, mas não igual a eles. E uma voz, ou uma certeza, ou um pensamento falava assim para mim: ninguém percebe que estão presos. Ninguém percebe que estão presos. E todo mundo rindo, brincando, correndo, indo, voltando. E eu parado olhando aquela cena, e aqueles guardas assim, e todo mundo rindo, brincando, e a voz continuava, ou o pensamento continuava. Ninguém percebe que estão presos. É isso. Essa é a grande tribulação. É o escravo feliz. Né? Gente, vou fechar aqui com o pessoal do Insta. Gente boa, obrigado pelos que conseguiram. Passamos muito tempo,
não é possível, né, todos ficarem do início ao fim, mas curtam, comentem e ajudem a circular caso vejam sentido. Um beijo e uma ótima semana para vocês, meus amigos. Valeu!